Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro História da Literatura nós vamos falar e entender um pouquinho mais como foi o surgimento do latim. Isso mesmo, nós já vimos toda a história do início da escrita na Grécia, onde a gente viu todos os escritores, dramaturgos que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da Grécia, naquela época onde a Grécia é considerada o berço de tudo o que temos até hoje entre teatro, literatura, poesia lírica e muito mais. E hoje nós vamos começar a ver um pouquinho também sobre como foi o surgimento do latim. Então, eu não sei se você sabe, mas o latim ele deu origem a vários idiomas ao redor do mundo, entre eles o português, o espanhol, francês, italiano e também influenciou muito outros idiomas, entre eles o inglês e o alemão. Então, a partir de hoje, a nossa série é sobre o surgimento do latim e a gente vai entender também como foi esse processo todo de desenvolvimento do idioma e também como isso foi transferido para outras culturas. Como o grego, o fenício e outras línguas e outras escritas foram passando de civilizações a civilizações, o latim não foi diferente. Ele também foi muito influente e continua sendo influente não só para o desenvolvimento de idiomas, mas também para a igreja e para a ciência. E nós vamos entender um pouquinho sobre tudo isso aqui no nosso quadro. Hoje eu quero contar um pouquinho para você sobre o surgimento do latim. Então, o latim ele surgiu numa região chamada Lácio, aproximadamente no primeiro milênio antes de Cristo. Ficava ali na região de Roma, para ser mais preciso. O que é interessante, gente, é que naquela época Roma estava crescendo muito com o poder e a influência, por causa do Império Romano e todas as situações históricas que envolvia a Roma. E com isso o latim crescia na mesma velocidade. Por isso podemos falar que o latim teve o seu surgimento ali na Itália Central. O que é interessante falar também, gente, é que quanto mais Roma ia se expandindo, como eu já falei, o latim também foi se espalhando em outras regiões, entre elas no norte da África e em algumas partes do Oriente Médio. Então a gente consegue entender um pouquinho melhor como todo esse surgimento começou e por isso a gente também consegue entender o porquê que outros idiomas também foram influenciados pelo latim. Você sabia que tem um idioma que 60% das palavras vem da origem do latim? Então, é o inglês. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso num próximo vídeo. E o latim ele tem sim uma grande influência, principalmente para o desenvolvimento científico, técnico e jurídico. Então a gente vai começar a ver tudo isso. Eu vou trazer alguns exemplos também, até mesmo do português, que a gente usa até hoje e muitas vezes a gente acaba nem prestando muita atenção, mas eu vou falar para vocês direitinho como funcionou toda essa troca entre latim e o surgimento do português, entre outros idiomas que também foram influenciados e tiveram essa transição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui no canal. E também lembrando para você que a partir do dia 15 eu vou trazer uma série especial, uma temporada especial do Minha Vida na América, onde eu vou contar muito como foi a minha chegada nos Estados Unidos, como está sendo todo o meu processo de adaptação com uma cultura nova, entre muitas curiosidades. Além de eu trazer vídeos também mostrando para vocês alguns pontos turísticos e muito mais das cidades. Lembrando também, gente, que o Grupo Hoffman Litera e a Anne tem 2 concursos que eu vou deixar na descrição para você participar. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo no próximo domingo com mais curiosidades sobre o surgimento do latim, no nosso quadro História da Literatura. Tchau, tchau!